As cruzes inclinaram-se após a explosão de um poder terrível. A fumaça obscureceu o que estava acontecendo lá dentro, mas um momento depois, quando saímos, foi revelado que estava deitado, respirando pesadamente. Houve um corte longo e profundo em seu estômago e seu corpo estava exausto. 2 pernas afiadas esfaquearam o braço de An, fazendo-o gritar de dor. Ó diabo! Com esse sorriso arrogante, você vê que cada era da evolução aumenta o abismo intransponível com aqueles que são mais fracos? Você quer dizer um aviso? Balançando o braço afiado, aproximou-se do rosto de An e fez uma oferta calorosa. Gosto muito de você, ou então você se tornará meu brinquedo. Mas deixe-me contar primeiro. Coloquei a ponta afiada do meu braço bem na cara de An, gritando de alegria. Claro que era um corpo para eu usar. Neste ponto, se ninguém salvar An, ele irá imediatamente para a região de dificuldades. Mas nenhum herói saltou para salvá-lo, mas a espada do demônio parou de repente. Atrás de mim, de algum lugar apareceram alguns vórtices como buracos negros cósmicos, rolando e girando. O diabo também virou a cabeça para olhar, não parecia algo que eu criei, então ele não entendeu nada. Olhando em volta por um momento, An percebeu que estava tonto, mas o espaço ficou subitamente distorcido. Não apenas o espaço ficou visivelmente distorcido, mas também parecia que entidades vivas estavam flutuando e então, de dentro, alguém gritou. Ei! Uma mão branca com uma roupa escura com tema de Halloween apareceu de repente de um desses espaços, agarrando a armadura da cabeça do demônio nível 4. Fui capturado por uma mãe sedenta com cabelos brancos e pele branca rastejando. O portal espacial, facilmente controlado em um momento. A nova vadia sussurrou no ouvido do demônio do metal, não podemos deixar um personagem pequeno como você destruir meus planos. Parecia que o demônio ouviu essa voz e tremeu e perguntou, você não é o Rei Negro? Quem sabe? Os lábios da mãe recém-chegada se separaram com a palavra com pressa. O rosto do demônio parecia se confundir no espaço sob sua mão, contorceu-se um pouco e depois se misturou como ingredientes para fazer doce de açúcar. A pessoa chamada Black King agarrou o local onde ficava a cabeça do demônio de metal e amassou-o como um verdadeiro artista, até usar as mãos para pressionar os 2 espaços, acabando com a presença da agulha do demônio. Colocando o pé com o calcanhar afiado como se estivesse carregando um país no chão, com um clique, o demônio nível 4 morreu facilmente. Ela não precisou abrir a porta para enviar aquele demônio para outra dimensão, mas em vez disso usou a mão para forçá-lo a dormir. Olhando para o pequeno humano patético à sua frente, o Rei Negro abriu a boca para gritar sem qualquer excitação no rosto e depois foi direto para xingar. É verdade que não devemos confiar em vocês, humanos fracos. No passado, eu sempre vi demônios com formas nojentas, como criaturas mutantes punidas pelo céu. Então quando vi o demônio com a mesma forma de uma mulher diante dos meus olhos, de repente sentou-se com os olhos nele e olhou para isso lentamente. O demônio olhou para com olhos cor de menta e falou com uma voz sarcástica e infeliz. Como esperado, ele não podia confiar nesse tipo de lixo humano, ele não valia nada. Olhando de perto, esse animal não se parece muito com um humano, embora ainda ande com as pernas e as proporções do corpo sejam muito razoáveis, mas não percebeu a pressão que pesava sobre seus sentimentos como quando ele conheceu um nível 8 demônio, ou mais precisamente, era como se o demônio vermelho estivesse fluindo em meu corpo. Espere, os olhos de An se arregalaram quando de repente ele percebeu algo inimaginável. Talvez quando ele estava perto da morte em sua vida anterior, além do demônio dentro dele, havia também um Rei das Trevas na próxima vida. Naquela época, lembrei-me claramente de 2 demônios de nível 8 olhando para ele, mas An pensou que ele estava prestes a morrer, então parecia errado. Ele queria chamar a bandeira vermelha do rei que dormia em seu corpo, mas perguntou. Mas infelizmente, aquele demônio só apareceu quando ele estava prestes a comer o alho, deixando-a novamente amaldiçoado por ela. Como esperado, a raça humana dos insetos é inferior. Mesmo um demônio de nível 4 não pode ser derrotado. De repente, o rosto de An ficou surpreso, as sobrancelhas de An franziram e ele perguntou furiosamente o que esse filho da puta disse. A apontou um dedo cheio de garras pretas para o rosto dele e disse uma frase sem começo nem fim. Você é o humano mais forte? O progresso é muito lento. Dito isto, com apenas um simples aceno de mão, todo o corpo de An parecia estar suspenso no ar sem qualquer gravidade. Seu murmúrio soava tão impotente, mas ele não conseguia se opor. Ao ser puxada para mais perto, a garota levantou a mão segurando algo parecido com uma pedra roxa. Grande disse. Por favor, progrida obedientemente para o nível 4 para mim. Pressionando aquela coisa roxa com força no meio do peito de An como se quisesse esmagar seu peito, empurrou o peito do humano para trás sem piedade. Sendo jogado para frente e para trás como um saco de chifres e depois caindo no chão, An na verdade não sentiu muita dor. Pelo contrário, ele viu que seu peito estava girando com o poder do núcleo demoníaco recém-inserido. Esse filho da puta usou diretamente a mão para enfiar um núcleo demoníaco de nível 4 em seu peito? Mas ele está no nível 2. Dito isto, não dói, agora até mesmo respirar causa uma dor terrível em todo o seu corpo, fazendo com que An cerre os dentes e tente suportar o fluxo vermelho de poder que flui por seu corpo. É verdade que passar de nível nunca foi fácil.
Ele foi forçado a suportar a dor devastadora, pois seu peito sempre parecia estar prestes a explodir em pedaços. O poder de um núcleo demoníaco de nível 4 é muito forte, esse filho da puta adora torturar os outros. Ele parecia estar sendo provocado, mas aos olhos dela, ela era apenas um ser humano fraco e covarde, e só isso não faria nada para fazê-lo se sentir melhor. Roendo minhas unhas enegrecidas, perguntei erroneamente se mesmo a energia de um demônio de nível 4 não poderia ser absorvida? Sim, essa é sua filha. Gritou para o céu e puxou todos os seus parentes para aliviar a dor. Um corpo de nível 2 tem um buraco demoníaco de nível 4 enfiado nele, dizendo-lhe como suportá-lo. Os braços e pernas de An se torceram incontrolavelmente enquanto sua pele rachada emitia uma luz amarela, como uma jarra contendo uma lâmpada quebrada. A energia do fogo correu gradualmente fazendo-o rugir de dor, pensando em uma maneira de se livrar daquele demônio, pensando em uma maneira rapidamente. Gritar era demais para suportar, então ela juntou as mãos e convocou 8 vasos de espaço radiante, executou algo como uma formação em forma de estrela de 6 pontas no chão e então gritou de volta. A cor bloqueia o espaço ao redor das pessoas. Esse lixo humano dá o seu melhor e não desiste. An era como um brinquedo espremido firmemente em uma tigela e um vaso em um espaço estreito. Ele estufou as bochechas, tentando amaldiçoar esse demônio por ter sido perdoado. Mas a maldição continuou engasgada em sua garganta até que o subconsciente de An percebeu uma voz profunda sussurrando em seu ouvido com um olhar descontente. No entanto, isso perturba meu sono. Os olhos dourados da bandeira vermelha do rei se abriram, cheios de raiva. O ouro ecoou para fora, para os ouvidos da coruja malvada. Ao ouvir isso, ele imediatamente mudou sua atitude alegre para sua forma de demônio vermelho, junto com seu corpo recuperando as rachaduras em sua pele. Sua dor desapareceu, mas sua voz também desapareceu. Rei estranho, o lugar de An rosnou e perguntou à cobra na frente dele. Você esqueceu todas as palavras que uma vez lhe disse, estranho? O espaço radiante usado para confinamento pode ser facilmente destruído cavando mãos com garras salientes. A alegria do Rei Negro em causar problemas desapareceu sem deixar vestígios em seu rosto, porque o humano diante de seus olhos havia desaparecido completamente, apenas o corpo longo e flexível, cheio de músculos atraentes, podia ser visto. Da plena manifestação apenas sai. Os cabelos brancos esvoaçavam e cheios de magia, a dupla de pessoas douradas olhava para ela com uma expressão fria, repetindo novamente, você esqueceu o que eu disse? Os pés do Rei Negro eram grossos, pensei que ela estava com medo do poder do diabo. De repente, ela entrou correndo e o abraçou como um amante de longa distância que acabará de se encontrar novamente. Finalmente, ele apareceu sob a luz fraca do sol. A primeira vez que vi Xixi Von KY, um sorriso caloroso, abraçando-a afetuosamente já faz muito tempo que não nos vemos sob a luz do sol do poeta. O marido e eu somos como um casal amoroso. Conhecer um ao outro. Com anos de diferença, de repente os protagonistas masculino e feminino desta história se transformaram em um par de fantasmas. Black King Flag parou e olhou para ele com preocupação. Tenho observado secretamente este humano por tanto tempo, mas agora essa força não pode suportar um nível 4 recém-evoluído que não está acostumado a tocar orgulho novamente. Não são apenas as palavras por trás disso que não dizem isso? A bandeira do rei também entende, ele abraça o rosto da bandeira do Rei Negro para confortá-lo. Não diga nada suspeito, este corpo humano precisa passar por um treinamento interminável como nenhum outro nós, demônios. Esta frase explica que os humanos são fracos e cheios de coisas desconhecidas. Atualmente, o corpo só pode ser usado com um núcleo demoníaco até o estágio de nível 2. As pessoas o forçaram a pular o nível 3 e pular direto para o nível 4, mas como ele poderia suportar a absorção de energia? Saindo da bandeira do Rei Negro, ele se virou e explicou que desta vez, graças ao fluxo de energia de nível 4, ele conseguiu acordar repentinamente de um sono profundo. Antes de sair, ele ainda não se esqueceu de mencionar isso mais tarde. Não é permitido que mais pessoas interfiram na evolução humana. A bandeira do Rei Vermelho já tem seus próprios cálculos em mente. Mesmo que esse cara já tenha sido o guerreiro mais forte da humanidade, ele ainda precisa evoluir passo a passo para se tornar uma unidade perfeita no futuro. Não vendo a resposta do Bandeira Negra, ele se virou e perguntou se entendia obedientemente como um tio de última hora, mostrou com a cabeça que entendia. Por que Red King KY diz assim? Ah, certo. Pare de levantar a cabeça e expressar suas dúvidas durante o momento da morte do velho. Mesmo que todos os 4 reis restantes queiram fazer movimentos, ninguém quer tomar a iniciativa de agir entre eles como se um equilíbrio tivesse se formado. Impacto mútuo igual. Tal como o leste, o oeste, o sul, o norte, de Luke Laon, todos eles influenciam e têm tanto hostilidade como benefícios para com os outros, exatamente como as pessoas esperavam antes. Ele não ficou nem um pouco surpreso. Falando neles, por medo de suas próprias forças, eles uniram forças para destruir o Rei Vermelho. Agora parece que mesmo que eu não esteja mais aqui, essas pessoas ainda desconfiam umas das outras como antes. Ele fechou os olhos, parecendo descontente. Parece que eles esqueceram a missão original. Saindo com a bandeira do Rei Negro, ele continuou perguntando como ela está atualmente. Eles têm alguma dúvida sobre você?
Esperando a resposta do Rei Negro, ele riu para si mesmo. Felizmente, ninguém se lembra e me ama. Os lábios se curvaram em um sorriso. Mesmo que tivessem suspeitas de trabalho clandestino, não estavam com vontade de investigar o que havia acontecido antes. Assim inclinou para a frente e sorriu gentilmente para o genro vermelho, sussurrando que estava tudo bem. Não se preocupe mais comigo. Sick, Black King KY sussurrou seu nome enquanto colocava a mão em seu sólido peito vermelho, fazendo com que Sick King KY se virasse e olhasse para ele. Sob a pálida luz branca de um dia nublado, a graça escura de seus dedos em seu peito sorria sedutoramente. Só quero parabenizar o retorno da pessoa mais forte. Ele sentiu seu coração esquentar, era bom que sempre houvesse alguém que o quisesse de volta. Então ele sorriu levemente e disse: vou parar. É apenas uma questão de tempo. Forcei este corpo a evoluir para o nível 4. Só que esse cara precisa se acostumar aos poucos e fortalecer o corpo. Dito isto, de repente lembrei-me que a bandeira do Rei Negro estava sempre de olho na comida. Ele continuou lembrando as pessoas para não tentarem mais se envolver com esta raça humana. Evite atrair atenção desnecessária e arruinar nossos planos. Torcendo o cabelo algumas vezes com um olhar tímido. O Rei Negro tentou explicar com o rosto vermelho. Senti sua falta, então vim visitá-lo. Mesmo que seja por pouco tempo, é divertido. Postando um doce sentimento logo na entrada, uma garota do time dos Lobos Prateados apareceu após uma longa busca antes de chegar. As articulações sempre viram em primeira mão fantasmas de nível 8 vivos e bem. A garota ficou sem palavras com uma arma pré-histórica na mão. É inacreditável que demônios de nível 8 realmente existam fora dos livros didáticos. O Rei Negro cobriu a boca e riu. Aos seus olhos, apenas como recipiente de poder vale a pena deixar para trás. Seus olhos amarelos olhavam para ele com olhos calvos, fazendo respingos em suas mãos. O subconsciente de parecia afundar profundamente no oceano, incapaz de controlar seu corpo para que o Rei Siki pudesse escapar e assumir o controle. Mas ele basicamente entendeu os desenvolvimentos externos e sabia aproximadamente que a pessoa com forma humana era um demônio. O som de alguém gritando o chamou para trazê-lo de volta à realidade. Quando abriu os olhos novamente, ele estava sentado ao lado da garota da equipe de caça ao lobo prateado no chão frio cercado pelas cinzas e poeira da cidadela em ruínas. Porém, ela morreu sem fechar os olhos, o sangue do canto da boca tinha acabado de secar como se ela tivesse passado por uma batalha brutal. Ele rapidamente recuou e percebeu que toda a cabeça dela estava bem no centro do ferimento com uma força terrível que rachou o chão. Quem mais além dela mesma poderia tê-la tornado tão superficial em um momento em que ela perdeu a cabeça? Ah, essas mãos são as mãos de um lado manchadas com o sangue da garota que o fazem tremer de ódio por ter matado a garota. Encerrou os dentes, o canto da boca tremeu, o sangue escorreu, então ele soltou um grito como se tivesse se transformado em um verdadeiro demônio. Um fogo descontrolado irrompeu ao seu redor. Ele deixou sua raiva cercá-lo, disparando direto para o céu, formando uma coluna de luz que podia ser vista de longe da cidadela da classe C. O núcleo demoníaco na frente de seu peito brilhando em vermelho com símbolos variáveis ou barras cruzadas é um sinal de nível 4. Em um minuto de raiva tomando conta de sua mente, uma progressão completa de nível 4, tornando-se um estado de o estado perfeito assume a forma de um demônio de alta classe. A parte de trás de seu cabelo é complementada por algumas mechas brancas e longos chifres vermelhos pontiagudos para confirmar que esta claramente não é a forma de um ser humano. Lembrou-se do sorriso brilhante da jovem após conhecê-lo, que acendeu uma nova esperança, dizendo-lhe que depois de terminar o assunto com o time dos Lobos Prateados, ele viria ver de verdade. Se possível, gostaria de deixar de ser caçador e me tornar jardineiro naquela cidade. Sob o sol, a menina correu alegremente em direção ao veículo off-road, revelando que gostava muito de flores, e o apocalipse deixou o mundo muito desolado. Se flores fossem plantadas nesses locais certamente seriam muito bonitas. Agora na frente de ainda está jovem, mas agora deitada com frio no fogo que arde ferozmente sob o céu noturno. Ele se levantou e observou as chamas lamberem gradualmente o corpo da garota morta. Odeia pensar que esse erro é verdadeiramente imperdoável. Foi porque não consegui suprimir o poder do diabo que isso aconteceu. A cidade de Tanva esta noite está cheia de fogos bruxuleantes, o cheiro de madeira queimada e a pesada névoa humana no ar. Realizou a cerimônia de cremação para muitas pessoas da cidade ao mesmo tempo. Espero que o fogo que acendi salve as pessoas da humilhação do diabo. Ele virou as costas e saiu da cidade de Tanvei, ardendo em chamas e incapaz de voltar atrás. Mesmo não conseguindo coletar nada útil, ele se arrependeu de não ter conseguido salvar a jovem. Mas An sabe que tem mais trabalho a fazer. O estranho poder de nível 4 em seu corpo agora deveria permanecer lá. Por enquanto, não há tempo para testar o quão forte você é. Muitas coisas aconteceram e ele precisava esclarecer cada uma delas. Pense naquela bandeira do Rei Negro de nível 8 com um poder aterrorizante. An sabia que veio encontrá-lo em parte por causa da bandeira vermelha do rei, mas ele não conhece a relação específica entre os dois. Só de saber que a criança estava ali como um ganho de peso louco o forçou a pular o estágio 3 e pular direto para o nível 4.
A balança era dolorosa e torturante, então não fale sobre isso. Principalmente, An queria saber o que o diabo queria dele para fazer isso. Quanto àquele estranho líquido verde vibrante que o demônio da igreja engoliu para saltar de nível, ele não sabia. Fico desconfortável pensando nisso. Certamente os demônios estúpidos não poderiam ter inventado isso sozinhos, mas parecia uma coisa humana. Então como eles poderiam tê-lo e usá-lo tão livremente? An está mais inclinado à hipótese de que alguém o forneceu. Teme-se que o tipo de maquinaria e ferramentas que fabricam coisas deste nível tenham sido fabricadas e contrabandeadas para fora das paredes da classe mais alta. Será que esse líquido vibrante vem da luz da realidade? Caminhe rapidamente em direção ao seu carro para se esconder atrás dos arbustos. An silenciosamente disse a si mesmo que precisava encontrar rapidamente uma cidade maior, ou pelo menos encontrar um lugar onde pudesse relatar a paz ao capitão que eu ia na cidadela de Aklaktu. Pensando nos amigos que o acompanhavam, ele não sabia como eles eram agora. Desde que foram separados no túnel, não houve notícias dessas 4 pessoas. Se eles chegassem à cidadela de Budati e vissem tal situação, eles mudariam de direção? Ele estava se preparando para deixar a cidade de Vantai, mas sua mente ainda estava pensando neles, apenas esperando que todos conseguissem escapar do túnel e chegar à cidade maior. Pressionando o pedal do acelerador, ele continuou direto na direção original para chegar à cidade Classia cujo nome estava marcado pelo inimigo A. Uma vez lá, haverá uma grande possibilidade de você enviar uma mensagem para a cidadela Ashlaktu. O carro saiu da cidadela brilhante de Vantai, correndo em direção à noite escura que se aproximava. An caminhou desde tarde da noite até de manhã sem parar, mas próximo à estrada coberta de musgo e o grupo de novos recrutas também não descansou, correndo todo o caminho até a cidade. Uma dura recusa de que ele era um veterano e não poderia enviar tropas para apoiar a conquista. O velho do Departamento de Soldados Especiais de nível 5 e comandante da agência de combate com cabelos brancos e um olho nublado com uma cicatriz respondeu calmamente a tal pedido. Acabamos de receber informações de que um sucesso de nível B encontrou uma onda feroz de demônios de alto nível. Receio que a pessoa chamada que você deseja resgatar tenha se recuperado. Não sabendo da situação específica ali, deixar arbitrariamente os soldados de nossa cidade irem em socorro é um ato de responsabilidade para com eles. Kidjel Duon e as crianças ficaram ali ouvindo a recusa, mas não se opuseram abertamente. Ainda seguindo o protocolo, ele o convenceu claramente de que o guerreiro chamado An tinha um talento especial, talvez capaz de sobreviver em perigo e esperar por ajuda. Batendo os dedos na mesa, ele disse que não faltava nada neste mistério maia de nível A, não que houvesse uma escassez de jovens soldados que não pudessem sobreviver ao ataque demoníaco de uma escala tão feroz. Duon sabia que estava certo ao dizer que a cidade de nível A tinha uma força poderosa, mas ainda não tinha coragem de enviá-los para proteger a próspera cidade de nível B. Como ele poderia ter confiança para enviar tropas para salvar outro jovem? Cidade? Vendo a atitude impaciente do sogro, Padre Leão recostou-se na cadeira e suspirou, não importa o que dissesse, uma vida humana não poderia ser jogada fora tão simplesmente. Mesmo que eu não possa enviar pessoas diretamente para ajudar, posso pelo menos enviar um soldado de reconhecimento. Um sorriso apareceu em seu rosto e ele imediatamente agradeceu ao comandante porque esta era provavelmente a melhor coisa que ele poderia fazer para manter ambos. A cidadela está segura e atende às necessidades da cidadela da classe C. E isso é tudo. Todos aqui, por favor, fiquem à vontade. Se não houver mais nada para fazer, ainda tenho trabalho a fazer. Saindo pela porta, ele murmurou se perguntando se o ataque daquele demônio de alto nível teria algum efeito na competição de caça aos demônios de Tantuacon ou não. Kidjel Duon sorriu tristemente. Aquele concurso era bastante famoso, então até ele tinha ouvido falar que a cidadela de Aklaktu era apenas uma cidadela de nível C, onde ele conseguiu os recursos financeiros para atrair pessoas para participar. Ele olhou para trás e conversou um pouco e convidou todos os interessados a ficarem aqui alguns dias para conhecer a competição. O concurso de caça aos demônios realizado na cidade de classe S de Shugon exigia que apenas pessoas da cidade de classe B pudessem se registrar. Embora sua cidade de Aklaktu não atendesse às condições, o futuro dos 3 jovens guerreiros atrás dele não poderia ser previsto. Kidjel Duon permaneceu em silêncio e ouviu as palavras iradas do comandante. Foi difícil para ele chegar ao nível da cidade, então ele tentou aprender o máximo de coisas possível. Neste escritório ou nesta cidade, todos são livres para passear. Todas as 4 pessoas inclinaram a cabeça e cumprimentaram-no respeitosamente, representando claramente a cidade de Aklaktu, agradecendo a Koadak pela sua ajuda. A sala estava cheia de conhecidos aposentados que vieram perguntar qual era o plano para o concurso de caça aos fantasmas de que Koadak estava falando antes. A notícia certamente não chegou às pessoas pequenas como ela simplesmente porque a pequena cidade não tem direitos suficientes para participar. Kidjel Duon explicou que a competição só poderia ser organizada por pessoas honestas. O tema é uma competição de caça a demônios de diferentes níveis para escolher um guerreiro com habilidades e força excepcionais. É uma competição onde o vencedor receberá uma recompensa única fornecida pela própria empresa. A competição é um evento realizado regularmente e também o desejo de muitos soldados de participar. A recompensa para o vencedor é certamente muito generosa.
Acompanhando isso está a reputação de estar no topo das principais competições, algo com que todos esperam ficar felizes uma vez na vida. Não há necessidade de falar sobre o nível de glória, mas também devo dizer que é uma pena que ter que vir de uma cidade classe B seja o requisito mínimo para participar do concurso de caça aos demônios. Vendo o silêncio dos 3 novos recrutas por trás do plano, ele falou para que soubessem que acredita firmemente que as crianças terão definitivamente a oportunidade de participar no futuro. Mas agora na hora de investir só penso na segurança do meu irmão, não sei mais como ele é. Se tivesse, ele definitivamente estaria muito interessado no concurso de caça aos demônios naquela cidadela. Ele queria participar tanto quanto possível. Aquela cidade próspera encontrou uma onda de demônios de alto nível que não veio. Mais do que qualquer outra pessoa, ele esperava que vivesse bem até que os demônios desaparecessem. Culto acrescentou com uma voz triste, mas não esperava que isso acontecesse na primeira vez que deixou a cidade. Olhando para a cidade abaixo da rodovia que fluía lentamente, havia caído em perigo para salvar todos eles. Quanto a nós, só podíamos ficar na cidade de Bolaia e esperar notícias sem poder ir até lá, mas Tululu não queria deixar o clima ainda mais deprimente, então Tulu não disse nada. Ele sabia que estava ciente dessas coisas, mas não conseguia agir de acordo com suas emoções. Incentive os novos recrutas repetindo as palavras do Departamento Especial. Atualmente, não podemos fazer nada além de esperar que as notícias sejam trazidas dos soldados de reconhecimento. Também peguei emprestada a torre de informações deste local para enviar notícias à cidade de Alactu para explicar o que aconteceu aqui e foi um sucesso. Durante esse tempo, ficaremos e seremos derrotados pelo inimigo. Afinal, trabalhamos muito para vir aqui para podermos ficar aqui para estudar e observar a cidade. Em uma cidade de classe A, naturalmente haverá muitos guerreiros que são bons em conspirações e também querem que as crianças vejam como são as pessoas mais fortes do que elas. O vasto e movimentado Bolayan, repleto de arranha-céus que sempre vibram de risos e risadas, será um ambiente de aprendizagem ideal para os jovens. Ao longe, construído próximo a um grande rio, fica o campus de um imponente prédio governamental em um esquema de cores azul e branco que brilha ao sol da tarde. Dentro da sala de recepção da cidade infestada, havia gente recepcionando estranhos. Essa pessoa se abaixou para confirmar que a informação de que a próspera cidade de nível B havia sido destruída por demônios era completamente precisa. Pontas de cigarro finas e finas em charutos enormes. Ela anunciou que uma mensagem havia chegado à cidade de nível C e foi solicitada a explicar a situação do esquadrão. Provavelmente receberá uma resposta em breve. Levando o charuto aos lábios, a garota pediu desculpas antecipadamente por não poder atender aos pedidos restantes do recém-chegado. Foi recusado a Andang o fornecimento de energia de quartzo porque essa era a quantidade que a cidade de nível superior distribuía fixamente trimestralmente. Sra. LY, do nível 5, a comandante de combate da cidade que havia sido gravada, apertou confortavelmente a mão na cadeira e explicou que era uma cidade de nível B. O nível superior da cidade de Lactu havia sido destruído. Ele pode refletir na luz real, pedindo para ser redistribuído do nível superior. An ponderou, não esperando que o regime de distribuição de quartzo tivesse regulamentações tão problemáticas. Achei que não tinha mais nada a fazer do que vir para a luz real para uma viagem. Secretamente pensou que ele poderia, a propósito, investigar de onde vem o líquido que ajuda os demônios a romper facilmente o nível. Mas a cidadela de classe é fortemente vigiada. O que estava mais pensando no momento era se com sua identidade ele poderia entrar na cidadela leve ou não. Então ele agradeceu a BALY-Tu por lembrá-lo e, a propósito, perguntou se ele ficaria bem se fosse honesto em nome do chefe Lactu. A comandante ficou em silêncio por um momento, depois soltou as palavras não, apagou a bituca do cigarro no cinzeiro branco sobre a mesa e disse-lhe que a menos que ela pudesse assumir o cargo de capitão ou receber autorização do autoritário Lactu, caso contrário, você não está qualificado e não pode simplesmente permitir que alguém que você não conhece e que afirma ser seu representante venha conversar. An ficou claramente desapontado. Se quisesse pedir a autorização do Sr. Lactu, não teria que voltar para a cidade? É chato, ele não tem muito tempo. De repente, BALY-Tu tirou de seus pensamentos com uma situação que ocorreu de repente e que poderia ajudá-lo a entrar no castelo, que teria origem garantida em uma cidade superior. Por exemplo, eu, o comandante de uma cidade de classe A, estava tão ansioso quanto uma tempestade para salvar minha vida. Imediatamente perguntei a BALY-Tu o que ela quis dizer com isso. Ela poderia testar por mim? Ela disse que sim, mas há um pedido. Ele sorriu. Claro que queria muito ouvir o que era, mas também estava confiante de que seria capaz de responder ao que BALY-Tu estava prestes a dizer. É um concurso de caça a demônios. Você provavelmente já ouviu falar, certo? Se você puder se tornar um apoiador e se juntar à equipe de Thumb e Cacnia e puder nos ajudar a descobrir informações na competição como membro pioneiro, então posso garantir por você. Mas uma coisa que não posso garantir é a sua vida. Ela enfatizou assim para entender a gravidade do problema, mas Thumb e Cacnia já não precisava de outra criança para usar como peso. O membro da vanguarda que BALY se mencionou em todas as competições de caça aos demônios era um membro obrigatório de cada equipe.
Sua principal tarefa é verificar a classificação dos demônios e coletar informações diretamente da cena, o que parece bastante semelhante aos agentes de inteligência. Mas como a competição de caça aos demônios tem um nível de dificuldade extremamente alto, e o nível dos demônios também pode ser muito perigoso devido à baixa motivação, então a posição de vanguarda muitas vezes apresenta inúmeros riscos e a perda de vidas não é surpreendente. Eles também são considerados bucha de canhão, portanto, se os competidores puderem evitá-los, ninguém quer estar nesta posição. Ele forçou um sorriso nos lábios. A senhora LY entrou tão rapidamente que certamente ninguém em sua equipe estava disposto a assumir esta posição, mas a não teve medo nenhum e aceitou imediatamente. Afinal, esta competição de caça ao demônio também é uma competição em grande escala que ele mesmo organizou em sua vida anterior naquele ano. A vanguarda de cada equipe na competição de caça aos demônios é composta por apenas uma pessoa, chamada de membro da vanguarda. Sua missão é examinar a posição do diabo e coletar informações diretas, semelhantes às de um agente de inteligência. Mas como a competição de caça ao demônio é extremamente difícil, os níveis de demônios que podem ser encontrados na realidade também seguem, de fraco a forte e a muito forte. Sair correndo da área para ser pioneiro é uma ação extremamente perigosa, e a morte é uma ocorrência comum em todos os tipos de mortes. Eles também são conhecidos como bucha de canhão. Esta posição é atribuída a guerreiros que estão determinados a nunca mais retornar. An sabia disso, então ele disse arrogantemente que parecia que não havia ninguém no esquadrão de competição dos inimigos a que se voluntariasse para assumir esta posição. Mas assim que ouviu não teve medo, pelo contrário, ficou animado. Assim que as palavras de aceitação saíram de sua boca, An riu secretamente e disse olá. Este concurso de caça ao demônio foi um concurso em grande escala que ele organizou pessoalmente naquele ano, sem que ele tivesse medo disso. Bealitu conduziu An ao armazém de nano-equipamentos e explicou que encontrar alguém para ser um membro pioneiro era uma ação forçada. Basicamente, atualmente, as cidades participantes não escolherão membros-chave para serem pioneiros. Porque nos últimos anos, os pioneiros não morreram, mas ficaram gravemente feridos. É por isso que eu disse antes que não poderia garantir sua vida. Tendo recebido 3 motivos para não deixar os filhos no mercado, sabendo que a tarefa sobre os ombros de An era difícil, ela estava disposta a fazer o melhor para satisfazer as necessidades de equipamento dele. Fique à vontade para escolher todos os nano-objetos e acessórios deste armazém, escolha o que quiser. An ergueu os olhos e disse que entendia, seguindo os passos de BALY-Tu até uma sala cheia de ferramentas colocadas em prateleiras separadas e bem iluminadas. Todos os tipos de equipamentos, desde ataque, defesa até suporte de velocidade de contra-ataque, deixam-o muito animado. Estando reencarnado na cidade de Alak, faltava suprimento de suprimentos, então desta vez foi considerado uma revelação. Sem qualquer hesitação ao entrar pela primeira vez no armazém secreto de outra cidade, ele deu a volta, dizendo que olharia com atenção. Por trás, os 3 juízes avaliaram silenciosamente o nome desse jovem de forma muito vaga. O nível secreto de seu núcleo demoníaco é marcado como um tipo desconhecido, enquanto seu corpo está apenas no nível 0 e ele vem da cidade de Alaktu. Bealitu especulou que a força de An não poderia exceder o nível 2 no máximo, mas por alguma razão, seu comportamento era excelente, como se ele acreditasse completamente que era muito mais forte do que isso. Observando-o caminhar por um tempo na floresta ao lado de um pilar com uma adaga, ela continuou a pensar que, sem mencionar sua tenridade e vindo de uma cidade de nível C, An parecia estranhamente confiante. Você tem um porco mecânico ou um par de agulhas de pinheiro preciosas na mão? De repente, ele falou e queria isso, surpreendendo BALY-Tu. Não é um item defensivo para pioneiros que estão destinados a morrer. An silenciosamente olhou para o nano auxiliar que poderia se transformar em uma espada gigante diante de seus olhos. Porque atualmente este pequeno corpo pode lutar com flexibilidade, mas o poder de dano não é suficiente. Se você continuar arando assim sem atualizar, você morrerá. An quer compensar a falta desse corpo magro para ir mais longe. Assim que o vi apertar o botão para abrir o item, ele gritou espere. Esta especificação nano-auxiliar deve ser controlada por pelo menos um soldado com um núcleo demoníaco de nível 3. Se você usar sua força abaixo desse nível, ela não ficará estável e você poderá se machucar facilmente. An não deu ouvidos a esses avisos. Ele pegou a forma nano daquele objeto e imediatamente aplicou no buraco em seu corpo que era usado para armazenar itens auxiliares. Imediatamente recebeu o sinal e fundiu-se com o corpo principal. Todo o corpo já emitia uma luz dourada ofuscante como um sol na sala, fazendo com que BALY-Tu cobrisse o rosto e franzisse a testa para ver o que estava acontecendo. Nas costas de An, a grande espada girava tão fina quanto o rotor de um helicóptero, fazendo alguns zumbidos antes de começar e depois parando para que ele se segurasse e caísse com força no chão. Agarrando o punho da espada com satisfação, An elogiou que aquela coisa era confortável de segurar. O peso não é nada pesado, parece extremamente sólido na mão. Os 3 cavalheiros que apareceram olharam incrédulos. Ela pensou que por trás daquela luz, An estava ajoelhado no chão com dor por ter sido dominado pelo poder da espada, mas ela não esperava que ele ativasse o item tão facilmente e suavemente. Esse cara tem algum tipo de habilidade especializada em nano-acessórios?
Neste caso, BALY tu tinha ouvido falar que alguns soldados com talento para isso conseguiam usar nanoajudas com alta atribuição sem problemas. Hoje, vendo esse jovem se apresentar bem diante de seus olhos, os olhos sonhadores de BALY tu franziram-se pensativamente. Não admira que ele parecesse tão confiante em si mesmo. Olhou para ela com calma, lembrando-se de repente perguntando se havia um verdadeiro campo de batalha aqui. É claro que haverá um terremoto de classe A. Os dois moveram um na frente e outro atrás do grande portão esculpido com padrões de talismãs de gongo acima. A voz de BALY tu ecoou no espaço vazio. Tentarei atender a todos os seus pedidos, mas por que você quer ir para o campo de batalha real? Olhando para o comandante de combate encostado na parede com um olhar desconfiado, simplesmente disse que só queria experimentar o nano auxiliar no corpo do demônio. Pense nisso como um aquecimento para aquecer seu corpo. É razoável, mas BALY tu ainda precisa perguntar novamente para ter certeza. Você realmente quer ir sozinho? Embora já tenhamos preparado o campo de batalha real, de vez em quando ainda aparecem demônios de nível 1 que são difíceis de eliminar completamente. Se você não consegue mirar, diga-me para que eu possa ir com você. BALY tu disse para colocar o dispositivo de dispersão de neblina na área fora da cidade, como o grupo Jan teve que fazer para verificar os soldados na rodada final. Tem um efeito temporário, não permanente. Ocupar temporariamente a área fora da cidadela usada para investigação, combate real ou testes, portanto há um certo perigo. Mas se existe uma bandeira ou não, não é importante. Ele virou a cabeça e disse à garota que estava tudo bem. Demônios de nível 1 também não são tão assustadores. Ele ainda consegue lidar bem com seus 2 filhos sozinho. Dito isto, BALY tu não o segurará mais. Só de olhar para a sombra do menino de alguma forma evocou os sentimentos de um homem adulto. É interessante, confiança e coragem são qualidades de um guerreiro que nem todos possuem. Dizendo-lhe para prestar atenção à segurança, BALY tu teve que voltar para dentro da cidade para encontrar alguns guerreiros de nível 4 que estavam esperando por ele há algum tempo. Estalando a língua algumas vezes, BALY tu se virou e entrou, sem esquecer de se despedir. Se eles tivessem confiança como aqui, tudo seria muito mais fácil para ela. Assim que ele se virou, os lábios de Jan se curvaram em um sorriso satisfeito. Claro que não posso deixar este comandante me seguir. Por alguma razão, não deixe que ele deixe ninguém ir com ele. Não apenas testando o auxiliar nano-quente, An também queria ver em que tipo de forma estranha de nível 4 o transformaria. Definitivamente, não deixe os humanos se verem em uma forma meio humana, meio fantasma. An rapidamente entrou na névoa e desapareceu. Chegando à área do acampamento base, a neblina não era mais muito densa. Basicamente, ter uma visão clara da paisagem circundante é onde precisa estar, mas assim que pisou nele, seus ouvidos se moveram e detectaram movimento. Parece que ele foi recentemente alvo de um demônio de nível 1. Enquanto ele falava, seus dentes cheios de enzimas fluíam lentamente por trás e apontavam direto para a cabeça de Jan como uma isca deliciosa e gordurosa. No esticou seus braços longos e musculosos e tentou acertar-a na cabeça, mas ele escapou rapidamente com um movimento simples. Ele ergueu a mão e convocou a grande espada. An passou-a para a outra mão, agarrou-a de cabeça para baixo e, com um silvo agudo, o par de demônios saiu facilmente. Em meio aos respingos de sangue verde, seus olhos avaliaram seriamente que ter uma espada na mão era ainda mais confortável. Parado e fazendo uma pequena entrada a poucos metros de distância de An de repente o cercou pelo lado que estava cutucando olhos famintos olhando diretamente para o humano parado esperando. Aquele que estava no topo da pilha de escombros, aquele que estava escondido abaixo, aquele que continha sons sibilantes enquanto observavam pelas aberturas, todos tinham o mesmo objetivo de querer devorá-lo vivo. A colheita de hoje será bastante decente. An sorriu agora mesmo, ele pensou que este grupo seria tímido e se recusou a sair. Agora, toda a família aqui é exatamente o que An queria. Carregando a grande espada no ombro, ele olhou e contou o número primeiro. Ele adivinhou que isso era o suficiente para ele se acostumar com a nova arma. Mate o quanto quiser, mate até ficar entediado. Ultimamente tem havido muita coisa desagradável para guardar no coração para desabafar. Ele plantou os pés firmemente no chão e usou seu grande objeto para pular direto para o meio do exército inimigo. Sua espada balança da esquerda para a direita, de cima para baixo, atingindo os demônios com mais facilidade do que cortar uma banana. Cada vez que ele balançava a espada, sangue e membros quebrados emitiam um forte cheiro de peixe no ar. Mesmo assim ele não parecia se importar com isso, seu corpo saltava suavemente de um lado para o outro, movendo-se facilmente de um lado para o outro. O sorriso em seus lábios foi ficando cada vez mais forte, como se ele tivesse reencarnado apenas para matar demônios, sem usar o poder dos 4 elementos terra, água, fogo e metal que possuía. An simplesmente balançou a espada repetidamente para treinar a memória muscular de seu corpo nesta vida. Nas ruínas, An estava sozinho lutando com os demônios? Mas, para ser honesto, esta cena é mais parecida com ele massacrando os demônios sozinho. Na escuridão, apenas os gritos de agonia dos demônios podiam ser ouvidos. Cada vez que o som cortante terminava com os gritos voltavam seguidos pelo som cortante.
Não sei por quanto tempo lutou e os matou até que ele perfurou com sua espada o crânio de uma criatura vermelha rebelde no chão antes de soltar um suspiro. Este foi o último demônio nesta terra antes de parar, percebendo que ainda era bastante forte. Este corpo parece ter evoluído imensamente graças ao poder do demônio dentro dele. Embora ele esteja muito mais forte do que quando reencarnou pela primeira vez, ele ainda não está à altura em outros aspectos. Tendo acabado de lutar contra alguns monstros de nível 0, eu não poderia aceitar isso assim. De repente, atrás dele, algo amarelo brilhante disparou. An não se preocupou em virar a cabeça, apenas virou a grande espada para trás e bloqueou facilmente o voo desses dardos. Olhando para trás, cheio de cautela, An sabia que os subordinados que acabará de eliminar não tinham cérebro para jogar jogos de mira e tiro como esse. Com certeza, atrás dele estava um monstro tipo Mu que ainda não havia cortado as mãos, com a boca aberta com palavras vagas como saiba, saiba. Esse sentimento não é normal, soldado, a humanidade apareceu, também a comida apareceu. O demônio de nível 1 via como um prato delicioso, e evitar os dardos ornamentais das árvores só o deixava ainda mais animado para apreciar o sabor. Mas ele não sabia que os olhos arrogantes de estavam olhando fixamente para ele depois de um longo tempo de espera até ficar entediado. Não é divertido lutar contra mobs sensatos, então estamos esperando que eles apareçam no final. Mesmo assim, ainda temos 2 filhos. O sorriso de An fez o grupo de monstros ficar um pouco envergonhado. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa que não tivesse medo deles e até sorrisse de forma tão arrogante. Foi tão estranho que eles disseram a si mesmos que esse cara devia ter problemas faciais ou mentais. Ele ficou com tanto medo que fez tal expressão, mas na verdade, por dentro, ele estava muito confuso. De repente, eles perguntaram um ao outro se o grupo atrás deles foi quem os matou? Uma resposta sim de seus camaradas levou o cara do tipo fogo a avançar e atacar preventivamente. Ele assumiu a liderança e correu, querendo testar a força desse cara. Suas mãos e todo o corpo foram engolidos por um enorme fogo. O demônio uivou e queimou como um vagalume. Assim que ele terminou de falar, algo atingiu e o fez bater a cabeça na membrana de concreto ao lado do demônio tipo madeira. Sangue respingou em seu rosto, fazendo-o entrar em pânico e virar a cabeça para olhar. Eu o vi enfiar a espada direto no estômago do demônio do fogo, afundando profundamente na parede de concreto atrás dele, sem oferecer resistência a seus cúmplices. Ele guardou a espada que emitia luz dourada, dizendo erroneamente que era apenas ouro combatendo o fogo, o que provocou um efeito real. Estar envolvido com esses caras o deixou frustrado e todo o seu corpo emitia fumaça branca como se estivesse exalando ao longe. Ele cerrou os dentes e elogiou enquanto sua pele ficava gradualmente vermelha. É hora dele testar seu poder de nível 4. O demônio do tipo madeira finalmente percebeu a diferença na aparência do humano. Ficou assustado e fechou a boca, confundindo você com um humano. An não respondeu. Em minha mente, eu estava pensando que a habilidade do demônio do núcleo roxo de nível 4 que tinha a habilidade de controlar os corpos dos soldados que conhecia em Trantan havia agora sido absorvida por ele. Então ele estendeu a mão e emitiu uma aura roxa para cercar o demônio do fogo que acabará de matar, tentando aquecê-lo. De acordo com a teoria da evolução, a pessoa que comer o núcleo demoníaco receberá a habilidade daquele núcleo demoníaco, e aquela senhora cadáver logo se levantou diante dos olhos horrorizados do demônio da madeira. Ele continuou gaguejando não, mas na realidade, diante de seus olhos, ele estava ordenando a um demônio que atuasse como seu servo para seguir cada passo que ele quisesse. Ele começou a tremer incontrolavelmente, mesmo sabendo que o núcleo demoníaco roxo permitia que os demônios controlassem cadáveres humanos, mas os humanos o usavam para controlar os demônios. Nunca soube disso. Foi o que aconteceu diante de nossos olhos, mas livrar-se do demônio do tipo madeira foi realmente muito difícil. O corpo do demônio do fogo, no entanto, permaneceu alto seguindo os passos de An, enquanto todo o seu corpo irradiava o poder característico do núcleo do demônio roxo. Este humano pode realmente absorver as propriedades e controlar o corpo do demônio? Enquanto 4 olhos se entreolhavam em preparação para a intensa batalha, já era final de tarde em Tambi Kakdija, quando os pássaros retornaram aos seus ninhos. A senhora Ly Tu não acreditou no que estava dizendo e perguntou asperamente se era verdade que o jovem que me acompanhou para fora da cidade esta manhã ainda não havia retornado. Em frente a ela estava um membro da equipe de guarda do gongo de Tambi Kakdija, balançando a cabeça para confirmar que era verdade. Depois que a maré demoníaca aconteceu, toda a cidade se transformou em uma área deserta, todas as cidades foram totalmente fechadas toda vez que o sol desaparecia. Como sabiam que o comandante de combate havia saído com um menino pela manhã, informaram-na que não havia retornado. A pedido dos superiores da cidade, fora dos portões da cidade, todas as portas laterais tiveram que ser fechadas. Se a não voltasse a tempo, teria que dormir fora da cidade. Na escuridão da noite, no momento em que ela entregou sua vida ao demônio, Baly Tu gritou bem alto para relatar rapidamente o nível do demônio que havia aparecido recentemente para que ela pudesse descobrir uma maneira de salvar o menino que não sabia o que era o medo da morte. Muitos subordinados relataram ao comandante que não apenas demônios de nível 1 apareceram muito recentemente, mas até mesmo demônios de nível 2, nível 3 e nível 4 também foram vistos aparecendo ao redor da área da cidadela.
Essa informação deixou BALY-Tu tão chateado que ele roeu as unhas fora das luvas, com medo de que o pirralho virasse uma pilha de comida no estômago do demônio. Precisamos ligar de volta para ele imediatamente. Acabei de mandar a lista do exame para o Rio. Esse garoto não deve causar mais problemas porque está muito grata a ele. Não tendo outra escolha, BALY-Tu desapareceu do local onde acabará de ficar, deixando apenas o vento e o conselho para ir pessoalmente encontrar aquele cara e voltar antes de fechar a porta. Seus subordinados gritaram que sim. BALY-Tu correu para a floresta na frente dele. A cada passo que dava, ela saltava quase uma dúzia de metros, deixando gradualmente a área segura ao redor da Ásia, cada vez mais fundo na floresta. Assim que ele pulou um tronco de árvore com as mãos nas mãos, BALY-Tu sussurrou para si mesmo que era muito cauteloso. Aquele garoto é apenas um guerreiro comum de um castelo de classe C, embora ele tenha pedido deliberadamente para vir aqui para testar armas sozinho e eu já sei que há principalmente demônios de nível 0 por aqui. Mas há muitos anos, demônios de nível 5 apareceram nesta terra. Sinto tanta falta do destino de em que ele estava tão envolvido com eles naquele dia na quinta série que, quando saí, nem mesmo BALY-Tu conseguiu me salvar a tempo. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais irritada ela ficava, então ela tinha que se esforçar para correr mais rápido. Se ela chegasse um segundo atrasada, ela perderia a chance de salvar. Deixá-lo morrer no campo de batalha real significaria um nível 5 soldados como ela perderiam toda a face. Sem mencionar que cometeu um erro com a cidade de Lactu, BALY-Tu de repente chutou o pé em um galho de árvore e pulou para frente. Desejando que o menino ainda pudesse sobreviver por causa dela, o espaço à sua frente de repente se encheu com o hálito do diabo, fazendo com que BALY-Tu diminuísse a velocidade e forçasse os olhos para ficar alerta. Por que há um cheiro tão forte de pigmento no ar? Essa não é a direção do campo de batalha real? Ela sabia que havia um cheiro do mal à espreita, mas esse cheiro de sangue não estava claro se pertencia a um humano ou a um fantasma. Só tenha certeza que a quantidade é muito grande, como se as substâncias fossem plantadas umas em cima das outras, deixando o coração ainda mais cheio. O nariz sensível ao cheiro tenta analisar antes de chegar a compreender a situação primeiro. Surpreendentemente, além de incontáveis demônios de nível 0, BALY-Tu também pode sentir o cheiro do nível 1 e do nível 2. Espere, ensino médio de novo? Em pânico, ela fechou os olhos e tentou se concentrar no cheiro. Ela se perguntou o que aconteceu ali. Normalmente, apenas demônios de nível 0 viajam em grandes grupos. Por que os alunos do ensino fundamental e médio estão começando a se reunir assim agora? Seus pés voaram rapidamente pelas árvores, pensando erroneamente que esse hábito não era o que os demônios costumam fazer. Imediatamente vi um verme azul correndo no chão na direção oposta à minha. Ambos fizeram um barulho alto, então o demônio imediatamente descobriu BALY-Tu no alto. O que chamou sua atenção foi o símbolo de 5 dobras em seu peito rechonchudo, fazendo com que seus pés travassem repentinamente no chão em uma longa linha, sua boca apertando 5, nível 5. Matando o peixe, ele virou os dedos dos pés. Volta uivando correndo. Então ela pulou tão rápido que escapou de BALY-Tu mesmo sem ter feito nada ainda. Mas vendo que definitivamente não conseguiria escapar, ela pulou da árvore com suas longas pernas balançando sobre a cabeça do demônio, juntando força nos calcanhares e tentando forçar um soco poderoso que explodiu por uma grande área. A floresta ecoou sons e tremores em todas as 4 direções. As folhas das árvores farfalharam ao vento por um tempo e então todas se dispersaram. Vendo que a cabeça do demônio estava preta, sua coxa foi esmagada pelo calcanhar de BALY-Tu. Derrotar o demônio foi fácil, mas ela sentiu que algo estava errado. O comportamento do demônio era extremamente real, dando-lhe uma estranha premonição. Com certeza, desde a base escura da floresta, incontáveis demônios coloridos de todas as cores caminhavam taciturnamente. Com esse formato, pode-se ter certeza de que nenhum deles é do mesmo nível. BALY-Tu inexplicavelmente se virou para contar rapidamente os números, pensando erroneamente que desde quando esses caras gostavam do grupo daquele jeito. De seu núcleo demoníaco emitia luz que gradualmente rolava para a armadura, um sinal de preparação para exercer poder. Não faltava muito tempo para o portão fechar e seu coração ainda não estava pronto para comer. BALY-Tu murmurou que precisaria resolver tudo para voltar a tempo. Da mão direita vazia agora há pouco, minúsculas nanopartículas gradualmente se uniram para formar uma espada com cabo tão amarelo quanto o sol da tarde. BALY-Tu os observou por um tempo e descobriu que esse grupo parecia um pouco estranho. Além das convulsões febris, ela também podia sentir o cheiro da aura dos corpos que os rodeavam, fazendo-os parecerem lagartos vivos que apenas avançavam para comer seus cérebros sem querer. Mas seja o que for, um sorriso floresceu nos lábios de BALY-Tu, porque apenas ser um demônio, não importa a classificação, a mataria facilmente. Curvando-se para agarrá-lo, com a perna larga pronta para lançar, a mão de BALY-Tu acariciou a ponta da faca, que havia ficado vermelha como uma placa de aço. Seus olhos se concentraram em olhar na direção que ela estava prestes a atacar, seus músculos de repente tinham grandes veias espalhadas por todo o rosto. Então,
Com apenas um golpe de sua grande espada, todos os braços, pernas e rosto do demônio dentro do alcance foram cortados por ela. O golpe de Baly-Tu cortou o ar em uma grande faixa vermelha e preta como a espada em sua mão, destruindo toda a floresta e tudo que estava em seu caminho. O som repentino dos cadáveres dos demônios caindo no chão, atrás deles ouviu-se o estrondo de passos de um novo grupo aparecendo. A luz da tarde iluminou os núcleos demoníacos em seus peitos o suficiente para que Baly-Tu pudesse ver de longe, fazendo-a se perguntar quantos eram. De repente, pulou no chão atrás de Baly-Tu, perguntando por que ela estava aqui, mas sem perceber se ela era humana ou um fantasma. Ela balançou sua grande espada para trás, apontou para o corpo de An e cortou. Ele manteve sua posição e usou uma mão para agarrar a ponta da faca no momento em que ela corria em sua direção, gritando para Baly-Tu acordar. Ei, sou eu, abra os olhos e veja claramente. Sua voz mal-humorada fez Baly-Tu perceber que era quem ele estava procurando, e perguntou com urgência a esse garoto, você está bem? Assim que ele terminou de perguntar, os olhos de Baly-Tu imediatamente pousaram no movimento do jovem de segurar a espada. Como ele poderia bloquear seu ataque horizontal apenas com as próprias mãos? Essa faca ataca inconscientemente, por isso tem potência suficiente e velocidade máxima. Olhando para calmamente usando a outra mão para recuperar o poder de seu núcleo demoníaco, Baly-Tu agora notou o símbolo vermelho de nível 4 em seu peito. Ainda não surpresa, ela começou a suspeitar que a origem dele na cidade eliminaria sua luxúria. Sem mencionar que mesmo sendo um guerreiro de nível 4, ele ainda teve que usar toda a sua força para bloquear o ataque dela. Por que ele usou apenas uma mão com tanta calma? Aparentemente sabendo que Baly-Tu estava desconfiado, soltou a mão da faca como se estivesse doendo e balançou continuamente, explicando que sua força de nível 5 não era média. Minha mão está ficando dormente agora. A propósito, explicando que eu estava testando alguns programas novos e perdi a noção do tempo, An estava prestes a se desculpar, mas ela ignorou. É bom estar vivo, então de que adianta dizer palavras desnecessárias? Olhando para o grupo de fantasmas se aproximando, Baly-Tu suspirou enquanto planejava resolver essa confusão de ações estranhas antes de retornar à cidade. Entre eles estavam demônios de nível 3. Ele adivinhou que An teria dificuldade em lutar contra ele, então Baly-Tu decidiu seguir em frente sozinho e deixá-lo ajudar. Quem teria pensado que An caminharia direto em direção a eles como ele se lembrava agora, sussurrando em voz baixa para ter certeza, eles estão todos mortos e não farão mal a ninguém. Baly-Tu ainda estava desnorteado, os dedos de An estalaram rapidamente, a energia de manipulação do núcleo roxo deixou o corpo imediatamente, fazendo-os cair no chão e retornar ao seu estado original. Escusado será dizer que Baly-Tu ficou aterrorizada. Ela se inclinou para confirmar que todos os demônios realmente haviam caído em apenas um piscar de olhos. An calmamente se virou na última luz do dia, rapidamente disse-lhe para voltar para a cidade, mas foi atingido diretamente no peito pela mão de Baly-Tu, forçando-o a recuar. Voltando-se para a camisa dele, ela cerrou os dentes e perguntou o que ele fez. Esses demônios são porque você não morreu. Mas o seu núcleo demoníaco é claramente da cor vermelha do poder. Quais são exatamente as suas habilidades? Claro, An não disse que ele assumiu a forma de um demônio ou que poderia comer núcleos demoníacos e se transformar nisso ou naquilo. Ele rapidamente apertou a mão de Baly-Tu e disse com voz áspera, e não preciso explicar nada para você. Nós apenas cooperamos. Os sentimentos de Baly-Tu estavam submersos na sombra do sol. Ele estava certo, era apenas cooperação, então ela não poderia pedir nada. Mas a suspeita numa relação cooperativa é um tabu. Finalmente, An também falou e disse que havia revelado apenas parcialmente sua habilidade de controlar demônios mortos. Nesta era em que o mundo pode acabar a qualquer dia, é normal que um guerreiro tenha um trunfo diferente, certo? Baly-Tu olhou para o jovem sem acreditar, ele poderia realmente controlar os demônios mortos neste mundo? Uma habilidade rara que ela nunca tinha ouvido falar de um guerreiro de nível 5, muito menos de um guerreiro inferior a isso. Mas o que An disse não é tabu. Baly-Tu hesitou por um momento e depois disse que amanhã iremos para a cidade de Tuquan. An uivou de entusiasmo, querendo chegar o mais rápido possível para ter tempo de resolver rapidamente o problema de redistribuição da energia de quartos da cidade de Aklaktu. Caminhando na direção oposta da cidadela, caqueia com um olhar animado, vamos amanhã com entusiasmo, fazendo com que Baly-Tu segurasse o estômago em descrença e tivesse que se virar e segui-lo. Essa habilidade dele também é muito boa. Embora ela realmente não entenda isso, parece que pode-se esperar que esse jovem sobreviva ou faça algo de bom na competição de caça ao demônio. A luz do sol foi desaparecendo gradualmente, fazendo Baly-Tu querer voltar para a cidade, então ele não prestou atenção ao campo de batalha não muito longe. Atrás das grandes árvores verdes que ficarão enevoadas à noite, o lugar onde pisou pela primeira vez antes de conhecer Baly-Tu estava cheio de corpos cheios de poeira no chão. Dezenas e centenas de demônios estavam empilhados uns sobre os outros com formas pouco claras. Em vez disso, eles foram queimados até perderem sua forma original e ainda emitiam alguns finos jatos de fumaça. Muitos dias depois,
Quando alguém saiu para explorar, as pessoas da cidade souberam que o verdadeiro campo de batalha foi completamente destruído por alguma força, sem deixar vestígios antes.